Voltamos com Perto de Casa na TV, hoje no Coretuba Bistrô, com a chefe Débora de Rivera. Agora ela vai nos apresentar a segunda especialidade dela, que é o fondue de queijo. Bom, aqui nós temos o fondue. A gente tem a parte de baixo, que é a espiriteira, daí tem, a gente acende com álcool, e aqui a panela, é uma panela refratária. Se não for refratária, ela pode queimar, pode quebrar, rachar. E eu coloco 2 queijos. O que vão no fondue de queijo? São basicamente 2 queijos, que é o Emmental e o Gruyère. Daí eu coloco fécula de batata, porque onde ela vai dar liga para o queijo, porque o queijo tem muita gordura. E eu utilizo o vinho branco, que é para diluir, o vinho branco seco. Tá? Não pode ser um vinho de má qualidade, tem que ser um vinho mais encorpado, tudo. Então não pode ser vinho de colônia. Então a gente usa um vinho mais tradicional, bem seco. E eu diluo, e passa, antes de você fazer essa mistura, você passa um alho na panela, onde ele vai dar um aroma, um sabor mais no queijo. E também eu utilizo no final, então você põe a manteiga, eu coloco um pouquinho de fécula de batata, adiciono os 2 queijos juntos, ralados. Aqui eu coloco 200 gramas de queijo em cada receita. Daí eu coloco o vinho geralmente não tem assim, dizendo que é um cálice. Eu coloco a gosto, porque ele vai para diluir isso daí, os 2 queijos. Daí eu coloco e na hora de servir eu adiciono um pouco de quiche ou então uma bebida que é a base de pera, que são aguardentes. Você coloca o vinho, você vai mexendo e vai mexendo e ele fica um creme. Ficou creme. Por isso que, às vezes, a tendência, quando você vai comer, você tem que pegar esse garfinho, você usa pão amanhecido, não pode ser um pãozinho torrado, que é muito gostoso, mas não pode ser, porque quando você mergulha no queijo, a tendência dele é cair. Tá, ele cai. Daí você faz uma bela pescaria, né? Eu digo, a gente sempre faz pescaria. Daí você envolve, você sempre mexe circular, sempre na parte do meio, porque a tendência da espiriteira é queimar no meio. Ó, se estivessem olhando aqui de onde eu estou olhando, tá vendo? Eu com a boca travada já. Tá muito bonito. Tá? Então você envolve, leva pro prato, tira com o garfo, daí você e come, porque geralmente, se você fizer esse movimento e colocar direto, você vai queimar a boca, certamente. Então, para evitar, a gente sempre fala isso. Tá? Pode degustar. E esse foi o fondue de queijo. Fondue de queijo. Também com vinho branco, né? Com vinho branco, os 2 queijos, e muito saboroso. É um prato que você... É assim, para ficar conversando. Isso. E, assim, pessoa que tem pressa não dá para comer, porque ele é o queijo, né? Você toma com vinho, harmoniza com vinho. E ele é, assim, bom para levar um papo, né? Então, a descontração... Não é um prato para quem estiver com fome. Com fome e com pressa, né? E com pressa. Porque o queijo, ele demora para digerir um pouquinho, né? Então, você tem que... Estamos aqui com Débora de Rivera, no Coretuba Bistrô, é assim mesmo, né? Coretuba. É bom até falar de onde veio o Coretuba, quer dizer, muito pinhão. É em Tupi-Guarani. Em Tupi-Guarani. E a Débora vem de Curitiba. De Curitiba. Coretuba foi que denominou, depois da declinação, a palavra Curitiba, que é hoje. E essa foi uma homenagem que você quis fazer à sua terra natal. Terra natal. Isso. Que eu gosto. Gente, vamos agora para o prato seguinte. Voltamos ao Coretuba Bistrô com a chefe Débora de Rivera, que vai agora executar mais uma das especialidades dela, que é o fondue de carne. Bom, aqui nós temos o fondue de carne, o fondue à bourguignone, como é conhecido, onde eu preparei 6 molhos. Esses molhos, nós temos o primeiro aqui, que é o molho de Roquefort, que vai nata e queijo Roquefort. Esse outro aqui é de azeitonas e champignon. Eu bato com um mix para ficar bem moidinho.
Não, desculpa, esse daqui não é de azeitona, esse daqui é o de alcaparras. Aqui nós temos o de tomate seco com ricota. Aqui eu tenho de azeitona verde e preta com champignon e esse que é o com champignon e ricota. Aqui é o de alho, que é um requeijão com alho picadinho e eu bato um pouquinho. E aqui tem o acridoce. E aqui nós temos o mignon. Esse mignon aqui, eu não tempero, eu deixo... Porque se você temperar com sal, o sal tem a propriedade de tirar o sumo da carne, né? Sim. Ele hidrata, né? Desidrata. Então, eu não coloco sal. Quem gosta, eu sempre ofereço para o cliente sal e pimenta. Se ele gosta de temperar mais salgadinho, ele pode temperar. Porque os molhos já são molhos fortes, né? Então, não vale a pena. Mas se a pessoa quiser, ele fica a gosto. E esse tipo de comida você harmoniza bem com vinho tinto, porque é carne, então um vinho, por causa dos taninos, tudo, ele fica, o vinho é mais encorpado, então ele acompanha bem. Então, como é que você faz? Você pega, nós temos esse garfinho aqui, você espeta o garfinho e coloca na panela. Tá frio, tá? Ela vai demorar, a carne você deixa de acordo com o seu gosto. Sim. Se você quiser bem passada, ou mal passada. Quem gosta mal passada é só te colocar e tirar. Olha, aqui não está muito quente. Agora tá. Leva um pouquinho. O óleo que eu uso aqui, eu usava muito, era óleo de arroz, mas aqui em Pernambuco eu não consegui encontrar. Tá? Mesmo nos fornecedores eles não têm. Então eu gostava do óleo de arroz, o de algodão, porque por causa do cheiro, né? Sim. Então o óleo de soja não é um óleo apropriado. Então aqui o que eu uso é óleo de canola ou óleo de milho, que são os óleos mais fáceis de achar. Então eu utilizo só esses dois. Mas faz muita diferença, Débora, o tipo do óleo? Porque a gente sabe que o óleo de soja, apesar de zero de colesterol, mas ele é prejudicial à saúde. Né? E esses óleos mais elaborados são óleos mais caros, que você encontra no mercado, mas são óleos de melhor absorção, né, para nós. E como é fritura, né, hoje a gente vê assim que cuidar da saúde, né, é prevenção. A fritura em si já não é bom, né? Então a fritura, mesmo eu aqui no restaurante, eu não tenho batata frita. Quando eu comprei o restaurante, aqui o fundo de comércio, nós temos uma fritadeira. Sim. Elétrica, então o que você coloca lá. Eles usavam muito, era uma cantina aqui. Mas eu, quando eu pego em batata frita, lógico, vai ter a batata frita, porque vem criança, principalmente no domingo, que é mais um almoço familiar, então vem muita criança. Então, como é que eu faço? Eu corto em palito essa batata, coloco um pouquinho de sal, para que ela também ajuda a tirar a água da batata, coloco um pouquinho de azeite de oliva e coloco na salamandra ou no forno. Então, essa batata fica bem sequinha, vocês podem fazer cada que dá certo. Fica bem sequinha, você pode colocar até orégano, umas ervas finas, né? Se você for fazer para você. E você acompanha, ela fica bem sequinha, fica bem crocante, fica muito gostosa e muito mais sadio. Né? Você não precisa deixar de comer a batata. Né? Batata aqui no óleo, aqui não tem, né? Mas não é uma coisa que você come sempre, então é muito provável. Então aqui nós temos o mignon, é um mignon mais passado. Eu sou adepta da carne mal passada. Eu também. Então, você coloca... Quase com sangue. Olha, tá vendo? A carne. E daí você coloca o molho. Qual é o molho que você quer? São muitos molhos, né, para escolher aí. Vou te dar esse aqui. Esse é o de gorgonzola. Repete os molhos para mim, Débora. Eu tenho molho de gorgonzola. Todos esses bolos são artesanais, eu faço na hora. Aqui eu dei requeijão com alho, esse é o acridoce, aquele pepino acridoce, tá?
que você compra em conserva. Eu também faço aqui, mas ultimamente eu tenho comprado pronto. Eu uso geleias. Aqui eu usei 3 geleias, porque eu gosto desse acridoce, ele mais vermelho, mais com cor da fruta. Então aqui eu usei uma geleia pronta de amora, uma de framboesa e eu coloquei aquela mirtilo, que é uma frutinha bem pretinha, que usam muito em sorvete. Esse aqui é de azeitona preta, verde e champignon. E foi batido com ricota. Esse daqui é o de Roquefort. Tá? Esse que você colocou aqui. Isso, é o queijo Roquefort batido com creme de leite ou nata. Eu usei creme de leite, aquele creme de leite do chefe. Aqui eu tenho a alcaparras, é um creme de alcaparra, ele fica mais líquido, porque a alcaparra ela tem muito sumo, né? Ela vem em conserva, então mesmo se espremendo, ela tem a tendência dela ficar um mais molinho o molho, mas ele fica bem gostoso. São os patês, né? Tem alguns patês que eu uso E esse aqui é o tomate seco. Eu bati, eu sempre picava e eu resolvi para dar uma corzinha, então eu achei que ficou super bonito. Porque também eu gosto muito, eu me preocupo muito com as cores do prato. Porque você comer um prato muito pálido, né? Não... E o visual é muito importante, né? Você olha, dá vontade de você experimentar. Nesse caso, dá vontade de você experimentar todos. Não é verdade? Mas fique à vontade. Eu vou experimentar o Roquefort, né? Isso. Vamos lá. Aí, tá bem mal passadinho ali. Bem mal passado. Para quem gosta de mal passado. Muito bom. E junto com o fondue, também eu coloco junto no prato, eu ofereço uma batata suíça. Tá? Então essa batata é uma batata que eu pré-cozinho ela e daí eu ralo ela no ralo grosso, daí eu coloco cebola, alho, coloco cheiro verde, daí eu frito ela e daí eu ofereço para comer junto, tá? Então fora esses aqui ainda tem uma batata suíça. Eu quero agradecer, Débora, Agradeço a você e ao pessoal que está em casa, fazer o convite para que venham conhecer o Corituba e conhecer as especialidades da Débora, que além desses pratos, tem vários pratos, não é, Débora, nacionais e internacionais, além do barreado, que a gente não falou aqui, mas também um prato da casa, né? Tem o barreado de carneiro, que é cordeiro, né? Vocês chamam de cordeiro. E daí eu tenho no domingo, eu ofereço também a carne desfiada, com carne, arroz com carne desfiada de cordeiro. E vai azeitonas, fica bem colorido o prato, é bem gostoso. E vai curry também. Mas as duas especialidades minhas é o barreado de cordeiro, que vai polenta cremosa branca, que é um milho, uma qualidade de milho branco, não é de arroz. E o barreado tradicional, que é de carne, que acompanha arroz e farinha. Sendo uma novidade aqui, Débora, como é que os recifenses estão... O que é que eles falam do barreado? Olha, eles estão gostando bastante, tem tido bastante procura, né? Eu faço uma panela de barro bem grande, então daí eu porciono. Agora eu vou mudar um pouquinho, que eu fazia os pratos empratados, e agora eu vou colocar separado o barreado, e daí a pessoa acrescenta a farinha, porque tem gente que gosta só da carne, outro gosta só do arroz, outro gosta de farinha, eu gosto dos dois, daí o cliente mistura, né? Daí vai separar, mas o pessoal tem gostado bastante e tem aceitado bastante, tem bastante pedido. Gente, então ficamos por aqui. Lembrando que o Corituba fica na Rua das Graças. Qual o número, Débora? 105. 105, é um casarão delicioso, aconchegante, a decoração também é muito caprichada, tudo aqui é no capricho. E a Débora espera aqui a visita de vocês. Até o próximo programa. Obrigada. Obrigada a você.